Capítulo 2899. Eternidade em colapso. Parte 1. A força de Taimos se transformou em veneno e seus encantamentos foram reduzidos em uma chuva de faíscas de mana selvagem. O colosso caiu no chão, incapaz de suportar seu próprio peso. O redemoinho da vida percorreu a fortaleza eterna em um ciclo de destruição e regeneração que drenou suas reservas de mana. Tiris tornou isso ainda mais rápido ao deixar a estrela da manhã cair em seu peito. Sem a habilidade de conjurar um construto de luz dura, as mãos de Taimos derreteram assim que ele agarrou o cabo. No intervalo de alguns minutos, o castelo vivo foi reduzido a uma poça de pedra derretida e permaneceu assim. Toda a mana que a cidade perdida havia acumulado desde sua criação foi gasto e o que sobrou dele mal foi o suficiente para impedir que seu pseudonúcleo sucumbisse ao calor irradiado pela massa. E isso somente porque Tiris quis. Ela guardou a estrela da manhã no momento em que seu trabalho foi concluído, dando tempo para o núcleo de Taimos se estabilizar. Claro, suas reservas de energia atingiram o fundo do poço, mas elas ainda estavam perto de um geyser de mana e o pseudonúcleo ainda tinha o poder cumulativo roubado de milhões de núcleos de mana, tanto saudáveis quanto defeituosos. O guardião já conseguia sentir o pseudonúcleo drenando a energia do mundo ao redor e transformando-a em um híbrido corrompido entre força vital e mana. As ruínas da fortaleza eterna estavam lentamente se reorganizando em sua aparência original, com os diferentes edifícios tomando forma a partir da massa amorfa de rocha derretida. Isso foi impressionante. Zagran bateu palmas em espanto. Assustador e imprudente, mas impressionante mesmo assim. No entanto, há uma razão pela qual eu nunca tentei fazer algo assim. Se não encontrarmos um lugar isolado onde selar essa coisa logo, ela voltará à vida com um poder além do que o não-guardião pode enfrentar. Temos que agir rápido e contatar o conselho para obter ajuda. Aquela serpente assustadora de Fenagar fugiu e eu não vou trazer um de seus legados vivos para o meu território. Não preciso da ajuda do conselho e não vou selar essa coisa em lugar nenhum. A Grifon agarrou o pseudonúcleo com sua mão com garras, esmagando as pedras brancas que já estavam presas a ele e isolando Taimos da energia do mundo com sua aura aprimorada pelo redemoinho da vida. Vou matar essa criatura repugnante aqui e agora. Como? O Garuda perguntou, tentando e falhando em abrir um passo que levava à posição de Tiris. Com Fenagar desaparecido, a autoridade do governante da Terra enfraqueceu ambos os guardiões, mas a raiva de Tiris era mais forte. Ela geralmente não interferia no equilíbrio de poder de seu próprio país, muito menos de outro continente. Quando ela enfrentava alguém importante ou uma ameaça do nível de Taimos, não importava o quanto isso os irritasse, ela se limitava a lhes ensinar uma lição e prejudicar sua força vital. Foi o que ela fez no passado com Shedros, Ilesa, Fenagar e 2 vezes com Rogar. No entanto, a força vital da cidade perdida estava codificada em seus encantamentos e alterá-los teria causado uma reação em cadeia cujas consequências eram imprevisíveis. Tiris ainda não havia perdoado Fenagar por sua transgressão e o povo era por virar as costas para ela. No entanto, a raiva que ela sentia por Taimos e a pena por suas vítimas superavam até isso. A única opção que ela tinha era resolver o problema permanentemente e dar uma lição a todos aqueles arrogantes demais para consertar os erros de seus caminhos. Tiris, você precisa da minha ajuda? Salar que não tentou abrir um portal, sabendo que teria sofrido o mesmo destino de Zagran. Por favor, se magia da criação fosse tudo o que precisávamos para nos livrar de uma cidade perdida, não levaria séculos e a ajuda do jovem lagarto para se livrar daqueles no deserto. Não se preocupe comigo. Tenho tudo o que preciso bem aqui. Um estalar de dedos fez com que ela e Lilith piscassem para dentro do salão dos espelhos da torre. No entanto, enquanto o desaparecimento do guardião era evidente, o Tiamat havia sido substituído por uma construção de luz dura que não era de forma alguma distinguível do original, nem mesmo com a visão da alma. A força vital, a assinatura energética e a massa eram idênticas à Lilith real até o menor detalhe.
Ela fez a mesma coisa para Solos, fazendo uma cópia dela se juntar às comemorações pela vitória para que ninguém questionasse sua ausência. O quê? Por que estamos aqui? Os ferimentos de Lilith estavam perfeitamente curados e, entre a torre e o feitiço de Tiris, seu corpo estava cheio de vigor. Você não me ouviu. Eu tenho que destruir essa coisa e para fazer isso, eu preciso da sua ajuda. A forma do Grifon voltou para sua forma humana e mostrou a ele o cristal de mana que ela segurava em sua mão. Era áspero, branco, tinha o formato de uma pedra retangular e era do tamanho de uma caixa de sapatos. E o que eu devo fazer com isso, exatamente? De tão perto, Lilith não só conseguia sentir a força vital corrupta que corria pelo pseudonúcleo de Taimos, mas também ouvir o coro ensurdecedor de vozes de milhões de almas presas dentro dele. O primeiro fez seu corpo se contorcer de repulsa, enquanto o último fez sua cabeça doer tanto que ele teve medo de explodir. Você não. Vocês dois. Tiris apontou para ele Solos, que estava flutuando por perto. Você se importa em me emprestar os olhos de Menadion por um tempo? Enquanto conversavam, os sentidos de Taimos captavam a magnificência da torre, apesar dos feitiços de camuflagem que os restringiam. Esta é uma torre de mago. Uma torre de mago perfeita, ele pensou com espanto. Se eu puder assimilá-la, meus poderes vão disparar. Não tenho ideia do que são os olhos de Menadion, mas se a guardiã acha que isso é o suficiente para me destruir, ela está se iludindo. A primeira coisa que fiz depois de ganhar consciência foi destruir todos os projetos da minha criação e matar todas as pessoas envolvidas. Sou eu? Tiris respondeu com um sorriso de escárnio. Você não deveria estar se perguntando como consegue entender a linguagem moderna de repente? Taimos não tinha olhos para piscar ou garganta para engolir saliva. Ele era apenas um bloco de cristal, mas se tivesse um rosto, sua expressão seria de total confusão. Estou fazendo isso por você, mas não entenda mal. Não estou lhe fazendo um favor. Só quero saborear seu medo e desespero enquanto seu fim se aproxima. Não vou deixar você passar seus momentos finais em ignorância feliz. A Fortaleza Eterna tentou contra-atacar, dizendo que ele era fiel ao seu nome, que os 3 guardiões de Gera já haviam tentado e falhado em destruí-lo. Ele tentou perguntar a ela, zombeteiramente, porque ela acreditava que as coisas seriam diferentes para ela, mas Tiris manteve o elo mental em apenas uma direção, humilhando ainda mais. Sem seus poderes e nenhuma maneira de se comunicar, Taimos foi reduzido a um espectador de sua própria vida. Os olhos. Claro. Solos conjurou a relíquia e a entregou ao guardião. Obrigado. Imaginei que se o legado da sua mãe conseguiu fazer a engenharia reversa dos esquemas do Grifon Dourado, ele deveria conseguir fazer isso de novo para... Tiris vestiu o pincenê místico e começou a estudar o cristal em sua mão. Capítulo 2900. Eternidade em Colapso, Parte 2. Qual é o seu nome, Escória? Eu sou Taimos, a Fortaleza Eterna, mulher. Nenhum par de óculos pode, a guardiã o interrompeu assim que soube o que queria. Taimos. Pela minha mãe, você está certa. Solos não conseguia acreditar na própria estupidez. O limite dos olhos é que eles precisam estar perto do núcleo de poder, ou neste caso, do pseudonúcleo para estudá-lo. Nenhuma cidade perdida abriria suas portas para nós e nos deixaria estudar seu ponto fraco, mas agora ela está indefesa bem na nossa frente. Uma interface holográfica apareceu no ar, mostrando os esquemas recuperados e a barra de progressão da varredura. 0,2%. A Fortaleza Eterna era velha, mas não tanto a ponto de não entender matemática básica. Além disso, conforme a varredura progredia e mais linhas se conectavam, ele reconheceu as plantas que continham os segredos de sua existência. Isso é ruim, mas tenho muito tempo para encontrar uma saída. Com base em quão pouco dos meus esquemas eles recuperaram até agora, essa maldita torre deve levar horas para terminar o serviço. Taimos disse a si mesmo na tentativa de se acalmar. O Salão dos Espelhos estava cheio de energia mundial, mas estava sob o controle de Solos e ignorou seu chamado.
Ele então usou uma matriz sensorial para encontrar um ponto fraco no campo de contenção que o prendia e, quando não encontrou nenhum, Taimos conjurou tentáculos de mana para se reconectar com seu corpo externo e usá-lo para absorver a energia do mundo. Tiris percebeu suas tentativas e aumentou o poder do campo de contenção. Essa é uma ótima ideia, mas a varredura vai levar horas e não sei quanto tempo nos resta. Lit disse. Ora, eu não tenho ideia do que você está fazendo e o corpo de Taimos ainda está lá fora. Se ele decidir que o portal está comprometido e seguir o plano original de deixar Giera, no momento em que as pessoas perceberem que Solos e eu não estamos a bordo, elas começarão a nos procurar. Não se preocupe. Tiris balançou a cabeça. Eu já cobri sua ausência e isso não vai levar horas. Ela colocou a mão na parede mais próxima do salão dos espelhos, liberando o redemoinho da vida que havia sobrado e injetando-o diretamente dentro do núcleo da torre. Ao mesmo tempo, a Grande Mãe expandiu sua aura e conjurou mais energia mundial de Mogas para que, mesmo em seu estado aprimorado, a obra-prima de Menadion estivesse em sua força total. O núcleo de mana de Solos passou de azul para azul brilhante, rompendo para o violeta profundo e então crescendo em poder até atingir o violeta brilhante. A torre tremeu sob a pressão que ela exalava, recuperando andar após andar e se expandindo mais profundamente no solo para manter sua existência escondida. Isso é incrível. A felicidade na voz de Solos foi substituída por dor e suas palavras se transformaram em um grito enquanto muita informação inundava seu cérebro muito rápido. Seu feitiço de flutuação falhou e ela se dobrou de dor no chão, rapidamente seguida por Lit. O vínculo deles permitiu que ela compartilhasse seu sofrimento com ele e aliviasse seu fardo, mas era demais para suportar de qualquer maneira. As informações sobre os novos andares e as habilidades que os andares antigos ganharam conforme o núcleo da torre chegava à conclusão estavam queimando suas sinapses. Além disso, os olhos ainda estavam escaneando o pseudo-núcleo de Taimos. Lit e Solos dividiram o fardo com Tiris e a torre, mas não foi o suficiente, nem mesmo com a ajuda do cajado do sábio no arsenal. Os olhos foram aprimorados pelo redemoinho da vida também e com o cérebro do guardião apoiando os olhos. As capacidades do artefato foram amplificadas muito mais do que 10 vezes. O progresso da varredura já havia atingido 25% e aumentou mais 1% em menos de um segundo. Bem, Taimos, como é a sensação? Tiris perguntou quando o contador chegou a 30% e continuou aumentando. Como é a sensação da sua chamada eternidade colapsando em menos de um minuto? Porque é isso que lhe resta para viver. A fortaleza eterna nunca teria acreditado nela se não fosse pelos projetos tomando forma bem na frente de seus sentidos. Ele gastou a pouca energia que havia recuperado antes que o guardião selasse em uma tentativa fútil de escapar. Então, ele tentou se autodestruir, para derrubar todos os outros com ele, mas a aura de Tiris bloqueou isso também. Sua técnica de respiração da Mãe Terra invadiu seu corpo de cristal, dando a ela controle absoluto sobre a mana que era a sua força vital. Foi então que Taimos percebeu que sua vida estava literalmente na palma da mão dela. Suas palavras anteriores não eram brincadeiras vazias. Ela sabia de todos os seus pensamentos e lutas e estava gostando de vê-lo se contorcer como ele havia feito no passado sempre que um inseto inútil ousava enfrentá-lo. Seus conjuntos sensoriais conseguiram analisar a torre e o campo de contenção somente porque o guardião permitiu. Tiris queria que Taimos entendesse o quão desesperadora era sua situação, mas deixando-lhe a ilusão de ainda ter uma chance de sobrevivência. A revelação o chocou a ponto de ele perder de vista a barra de progressão até que um pingo tirou de lá. A varredura já estava completa e os projetos do núcleo de poder de Taimos estavam à vista de todos. Desculpem, rapazes. Eu teria evitado machucar você se possível, mas não tive outra escolha. Tiris ajudou Lit e Solos a se sentarem em algumas cadeiras que ela havia conjurado. Ela lhes ofereceu um delicioso chá com mel que aliviou o gosto acre da bile em suas bocas e aliviou a dor ofuscante em suas cabeças. Oh! O quê? Lit gaguejou, mesmo formando uma única palavra, sua dor renovou.
Ele teve que tomar outro longo gole de chá para aliviar a tensão em seu cérebro. SHHH. Vai acabar logo. O salão dos espelhos tremeu novamente quando o redemoinho da vida passou e a torre voltou ao seu tamanho original. Sem o reforço da habilidade da linhagem de Tiris e da energia mundial, os novos andares ruíram e os antigos perderam suas novas habilidades tão rapidamente quanto as ganharam. Solo sentiu a pressão em sua mente diminuir quando o súbito influxo de conhecimento desapareceu de sua memória e seu núcleo de mana degradou-se para azul. No entanto, o alívio que ela sentiu foi correspondido pela decepção de perder tudo mais uma vez. Em meio a toda aquela dor e confusão, o único lado bom era a ideia de estar inteira novamente. Que talvez, uma vez que a torre tivesse se estabilizado após recuperar toda a sua força, ela estaria livre para vagar por Mogar como uma pessoa normal. O que você quer dizer com não ter escolha? Solos terminou de beber seu chá e lutou muito para reprimir a frustração e a raiva que sentia pelo guardião. Como Lito disse, posso cobrir sua ausência, mas se o localizador de caminhos partir, meu estratagema será exposto. Este não é meu território e para manter construções de luz dura tão perfeitas, preciso estar por perto. Tiris respondeu. Isso não poderia esperar até que realocássemos o localizador de caminhos ou retornássemos para Garl. Lita envolveu os ombros ágeis de Solos em seu braço para consolá-la. Continua no próximo vídeo.